O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês podem sentar um instante, por favor. Sem sombra de dúvida, vocês que aqui estão e vocês que acompanham em casa esta celebração eucarística, puderam perceber durante a proclamação da palavra a tranquilidade e a segurança de dois jovens leitores. Geralmente, quando a gente está começando, a gente treme, não é, Tiago? A gente fica com as pernas bambas, né? E eles demonstraram aqui, o João a segunda vez, a Roberta chegando agora, está até com calor, não é? Está quente aqui, é melhor ficar para lá do que aqui. Aqui é onde a coisa ferve, viu? Aqui é onde a criança chora e a mãe não vê, não percebe. Mas eu quero parabenizar vocês pela calma, pela leitura bem feita. Às vezes a gente escuta umas leituras que dói no ouvido da gente, né? Falta ponto, falta vírgula, falta vida à leitura do texto bíblico. E sem contar que tem algumas vozes que não ajudam muito também, né? A do padre, por exemplo, essa vozinha estridente, cansativa. Por isso eu não vou falar mais que 1h30, somente 1h30. Nós estamos celebrando hoje também, embora seja domingo, e esta memória, essa festa, fica assim um pouco esquecida, deixada de lado, que é a memória de Santa Luzia. Hoje é 13 de dezembro, não é? Dia da protetora dos olhos. Uma jovem bonita que decidiu caminhar pelo caminho do celibato, ou seja,
decidiu não se casar. E ela era cortejada, ela era bem vista, ela era querida por muitos homens, inclusive por um dos seus algozes, que olhou para ela e com desejo, ela perguntou para ele, depois de ele ter se interessado por ela: o que te faz olhar para mim e me querer? O que tenho em mim que te atrai? E ele disse para ela: os teus olhos. E ela disse: se o que te atrai em mim são os meus olhos, arrancou os 2 olhos e deu para ele. Diz a lenda, não é? Diz a história. Para que ele pudesse olhar para ela com o olhar dela. E a gente precisa aprender a olhar os outros com o olhar dos outros, e não com o nosso próprio olhar. Eu não posso olhar para as pessoas com o olhar do meu desejo, da minha vontade. Eu tenho que olhar de acordo com o seu desejo, com a sua vontade, para que assim a gente possa juntos ir se santificando. Depois disso, dessa memória que nós celebramos hoje, nós temos também a primeira leitura, o profeta Isaías, no capítulo 61, onde ele começa dizendo assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim. Estar sob o Espírito Santo significa pautar a sua vida inteirinha por esta ação do Espírito de Deus. Eu escolhi como lema da minha ordenação presbiteral este versículo que nós proclamamos na liturgia de hoje. Não o daqui, mas o que Jesus usa no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim. E para que o Espírito do Senhor está sobre mim? Para eu continuar a mesma porcaria de sempre? Claro que não. Como eu disse, se eu estou sob o Espírito de Deus, então a minha vida tem que ser pautada por este Espírito. Olha que quando Jesus disse que o Espírito, que ele caminhava sob a ação do Espírito Santo, ele começou a realizar muitos sinais e milagres na vida das pessoas. E o profeta segue: o Senhor me ungiu. E assim como o Senhor ungiu o profeta, também nos ungiu, para que a gente possa, neste mundo, caminhar e agir como profetas. Todos nós fomos chamados a ser profetas quando recebemos o sacramento do batismo. Ele me enviou para anunciar a boa nova aos humildes. E não confunda humildade com pobreza. Existe muito pobre e humilde, mas também existe muito rico igualmente. Como existe pobre, arrogante e prepotente, e rico também arrogante e prepotente. Então, os bens que a gente possui ou não nos faz humilde ou arrogante. Humildade é algo que a gente carrega dentro da gente. Humildade não é sinônimo de ausência dos bens, mas também não é sinônimo de babaquice, de bobo, sabe? De besta. Que você se apresenta de maneira humilde, tem muita gente que quer montar nas suas costas. Isso não é humildade, isso é besteira. A humildade me faz ser justo diante do homem e diante de Deus. A humildade me coloca nesta relação de justiça. E mais, ele me enviou para curar as feridas da alma. Aqui que eu queria chegar, gente. Nós estamos vivendo em uma sociedade de gente de alma ferida. E não é ferida, às vezes, por muita coisa. É ferida por um olhar ou por uma palavra nossa. A gente precisa aprender a superar desafios. A gente precisa aprender a superar as mágoas, os ressentimentos, passar por cima de tudo isso. Todo esse tipo de sentimento faz mal para a gente. E você poderia parar e perguntar: mas Jesus curou a alma de alguém em determinado momento?
evidente todo ou quase todos os milagres feitos por Jesus, antes ele curou a alma da pessoa. Lembra, por exemplo, da mulher adúltera, flagrada, que é levada, está no capítulo 8º do Evangelho de São João. Ela é levada diante de Jesus para, a partir do julgamento de Jesus, ser apedrejada. E o que Jesus diz a quem está em volta? Aquele que não tiver pecado, jogue nesta mulher a primeira pedra. Aí Jesus já começou a curar a alma dessa prostituta. Imagine como deve ter ficado o coração dessa mulher, porque podia chover pedra em cima dela naquele momento. Mas Jesus começa a trabalhar o coração dela. Ela ficou mais aflita ainda. Porém, os que estavam acusando essa mulher começaram a sair um após o outro. Não ficou ninguém. Jesus disse: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Dá para perceber aí agora um coração curado? Mas ele diz: vá e não peque mais. Aquele leproso, ou aqueles 10 leprosos que vão ao encontro de Jesus: tem piedade de nós. Jesus chega perto e diz: vão e se apresentem ao sacerdote, porque ele detectou a lepra, ele vai detectar a cura também. Enquanto estão caminhando, ficam curados. Um só voltou para agradecer, porque ele recebeu não só a cura física, mas recebeu também a cura da sua alma. E alguém de alma curada é alguém que sabe agradecer. Agradecer às pessoas e agradecer a Deus. Um paralítico que está na beira da piscina, ou está pelo menos ali em volta da piscina de Siloé, ele espera o anjo de Deus descer para revolver a água daquela piscina, e o primeiro que se jogar na piscina fica curado. E o paralítico, quando vai se aproximando da piscina, alguém pula na frente dele. Já perceberam, já viram esse texto? Você faz ideia do tamanho da raiva que esse paralítico está? Se fosse comigo, eu já tinha botado a outra perna para derrubar quem estava na minha frente. Quer dizer, o coração desse homem certamente está magoado, está machucado, está ferido. E Jesus se aproxima dele e diz: por que você está aqui ainda? Ele diz: porque ninguém me levou para botar na piscina. Quando eu vou chegando, o outro pula na minha frente. Desse jeito não vou ficar curado nunca. E Jesus: pega a tua cama e volta para casa. Olha, Jesus está fazendo com este homem uma cura do coração, uma cura da alma dele. É preciso que você se liberte da raiva que você tem deste povo que chega na sua frente. Porque assim como você precisa, esse povo também precisa. Isso é cura de alma. Mas é preciso que a gente vá ao encontro de Jesus Cristo. Essa é a primeira leitura. Depois, São Paulo diz na carta aos Tessalonicenses: rezai sempre. Como é que a gente reza sempre, se nem sempre a gente tem tempo? Tem gente que às vezes chega para a gente e diz assim: padre, ultimamente eu não tenho rezado, eu tenho descuidado da minha vida de oração. Eu pergunto: como é que você reza? Eu rezo quando eu chego de noite. Imagina, depois que você trabalha o dia inteiro em pé, ou correndo de lá para cá, ou sentado em um computador, né? Ninguém senta no computador, né? A gente senta na cadeira, né? E fica em frente do computador. Você chega em casa depois de um dia de trabalho e ter escutado o chefe no teu ouvido, dono de empresa falando porque quer que você produza, afinal tem que produzir, senão você não tem salário, ele não tem de onde tirar também isso. Como é que você vai ter tempo para rezar? Tomou banho, comeu, dormiu. Você deixou de rezar se você fez o seu dia direitinho, se você trabalhou direito, respeitou o outro, se você na condução não ficou xingando ninguém, se você não desejou mal para ninguém durante o dia. Você quer oração mais bonita do que essa? Chegar em casa, tomar banho, jantar e dormir? Sempre a sua oração. E rezar sempre não significa
pontuar em determinados momentos do dia. Oração significa fazer da sua vida uma vida de oração. Alguém precisa olhar para nós e dizer, olha, ali está um homem e uma mulher que rezam. E não perguntar, será que você reza mesmo? E por fim, nós temos a figura de João Batista, um homem que poderia logo de cara ter dito aos fariseus, eu sou a voz que grita no deserto. Mas ele vai enrolando os caras aqui, não? Quem é você? Você é o Messias? Não. Imagine se alguém olha para a vida do ser humano e diz, olha, tua vida mostra que você é o Messias. A gente logo se engrandece, né? Imagine, alguém chega para mim e diz, padre, você é um padre bom. Eu fico que nem pavão, inchado. Se apertar com um alfinete, eu explodo. De tão pavão que eu fico. Se alguém faz um elogio, a gente já abraça. João Batista não faz isso. Você é o Messias? Não, não sou. Você é um profeta? Também não. Você é Elias? Menos ainda. Então quem é você? Eu sou a voz que grita no deserto. Gritar no deserto, minha gente, significa falar para ninguém. E muitas vezes a gente fala no deserto. Você que tem filho, Lucas, faz isso, tá bom, eu vou fazer. Vai ficando. Mateus, Silas, parece que está gritando no deserto. Não é o caso dos teus filhos, certamente. Mas quem tem filho aqui sabe, principalmente quando é pequenininho. Fala com eles, parece que não escutou. É o que está acontecendo aqui com João Batista, voz que grita no deserto. Escutem quem quiser, mas o que João Batista está dizendo é, estou preparando os caminhos do Senhor. Eu sou a voz que grita no deserto. Nós precisamos ser vozes que gritam no meio desse deserto que é o mundo. Voz que grita no campo da política corrupta. E não voz que vota em corrupto. Voz que grita em família desajustada. Família desajustada, não estou pensando no que vocês estão pensando por aí. Estou pensando naquele jovem, naquela moça que se desvia pelo campo da droga, do vício, da prostituição. É preciso que a gente grite aí, não tenha medo, mesmo que ninguém escute. Então João Batista é essa figura que grita no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Ele está para chegar. Celebramos hoje o domingo da alegria. E como é que está a alegria em nosso coração? Será que é uma alegria verdadeira, duradoura? Ou é a alegria que o mundo oferece, que é agora e não é amanhã, por exemplo? Isso não é alegria, isso é euforia. A alegria verdadeira, mesmo que os desafios cheguem, a gente tem sempre motivo para continuar sorrindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.